Cinematório na 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais uma edição do Cinematório Café, especial cobertura da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Neste episódio, traremos uma entrevista que fizemos com o cineasta Caetano Gotardo, diretamente lá da mostra, logo depois da exibição do seu longa Seus Ossos e Seus Olhos, que abriu a mostra Aurora. Foi um dos destaques da seleção, mas o filme acabou não sendo premiado. Ainda assim, repercutiu bem nos comentários, que foram feitos lá durante o festival, e o filme depois foi exibido no Festival de Roterdã. Logo depois de Tiradentes, houve a exibição lá na Holanda, nesse festival que também é muito prestigiado. E a gente bateu um papo com o Caetano Gotardo para a gente falar sobre o processo de realização do filme, que demorou bastante, um projeto que ele construiu aí ao longo de 9 anos até a finalização e a exibição em Tiradentes, que foi a primeiríssima, foi o primeiro festival em que Seus Ossos e Seus Olhos foi mostrado ao público. E é o segundo longa do Caetano. Antes ele tinha feito O Que Se Move, que é um drama musical muito interessante, que fala sobre 3 mulheres que estão vivendo um período de luto. E a gente imagina um musical como uma coisa assim mais festiva e tudo, e esse não. É um filme que trata de questões bastante sérias, de dramas, mas tem essa parte musical que envolve a performance. E nos Seus Ossos e Seus Olhos, a questão da performance também está muito presente na forma como o próprio Caetano aparece no filme, porque ele também interpreta o personagem principal. E além disso, Caetano Gotardo é um nome bastante conhecido pela parceria que ele tem com Marco Dutra e Juliana Rojas, diretores de As Boas Maneiras, Trabalhar Cansa. O Marco também é diretor de O Silêncio do Céu, e nesses filmes o Caetano trabalhou em diversas funções, como roteirista, como montador, como compositor de músicas também, e também como ator. Ele faz participações também, inclusive nas Boas Maneiras ele tem um papel. Então foi uma oportunidade de conversar com um cara que é um multiartista, porque o cara trabalha em todas as esferas, e nos Seus Ossos e Seus Olhos a gente pôde ter contato mais direto com essa faceta de ator dele. E ele está em quase todas as cenas do filme, Raquel? Fala um pouquinho de como que você recebeu, porque para mim, dentro dos filmes da Aurora, foi um dos meus favoritos. O que você apreciou desse trabalho do diretor? O Caetano, ele me chama a atenção por esse talento que ele tem, essa habilidade de ter essa fluência entre diversas áreas, assim. Isso sempre é algo que me chama a atenção mesmo nas pessoas, porque ele faz muito bem, inclusive, assim. Como ator, eu acho que ele tá muito bem também. E é um filme interessantíssimo. Eu acho que também é um dos meus favoritos. Acho, não tenho certeza. Foi o primeiro. E como primeiro, assim, acho que ele já teve bastante impacto, Exatamente por essa questão da performance, do corpo tão presente, assim. Então, é o que veio já trazendo toda a temática da mostra com muita força. Tem essa questão da contação de histórias, da rememoração, de se dizer sobre o que aconteceu, e você vai ali construindo na sua cabeça a partir do que o outro está contando, assim. Tem muito disso no filme, o fator memória, e eu acho bem legal como ele trabalha isso, te provocando, assim, como que as coisas podem mudar de perspectiva,
de acordo com a mudança também de pessoa que conta, de ponto de vista. E aí ele brinca muito com isso, né? Brinca muito com o corpo mesmo em cena. Eu acho que uma das melhores sequências lá de Tiradentes foi a sequência em que ele espera pela amiga e ele tá tentando encontrar ali um lugar confortável e esse lugar nunca que ele encontra. E você começa a se sentir desconfortável também, de certa forma. Então, é interessante como ele faz essa provocação, assim. E eu acho que eu penso que é um cineasta que a gente tem que ficar mesmo atento, não só por todo esse trabalho múltiplo que ele faz, né? Mas porque realmente ele tem uma assinatura muito interessante, né? Uma assinatura, assim, de trazer a performance provocativa mesmo. Só explicando, então, para ouvinte que não sabe do que se trata o filme, né? O Caetano, ele interpreta um cineasta que não fica muito claro, a princípio, que ele é um diretor, né? Se você não tiver lido a sinopse. E o filme começa com algumas situações em que ele está conversando com outras pessoas, ou essas pessoas contam algum caso, algum contato que teve com uma outra pessoa, ou ele próprio tem essa coisa da oralidade, né, de explicar alguma situação que ele viveu, né, ou relembrar algum episódio do seu passado e tudo. E em determinado momento do filme tem uma virada que você percebe que algumas situações estão se repetindo. Então o filme ele recomeça, mas com outras pessoas em cena, em outros lugares, e não fica muito claro, né, o que é a realidade, o que é a imaginação, o que é ensaio, né? Ele vai trabalhando em diversas camadas. Então é um filme que é metalinguístico, mas não de uma maneira óbvia. É um filme que vai trabalhar, como vocês vão ouvir na entrevista com o diretor, é um filme que vai trabalhar com a presença desse processo criativo no dia a dia, no cotidiano de uma pessoa que trabalha com as artes, né? Então é bem interessante a proposta, bem, não vou dizer hermética, mas demanda, né, do espectador assim, um aprofundamento nesse convite que ele faz para você estar ali com ele durante as cenas, né, que são longas, são monólogos, são cenas que demoram, tem planos fixos, longos, com a câmera parada. Então é um filme de demanda nesse sentido. Ainda não tem uma previsão de lançamento, mas vai circular ainda por outros festivais, certamente. Então, assim que você tiver a oportunidade, não deixe de conferir. E vamos então ouvir o Caetano explicando como que foi esse processo de construção desse filme que é tão instigante. Caetano, muito obrigado pela entrevista aqui na Mostra de Tiradentes. Eu queria que a gente começasse falando sobre o que esse filme representa para você nesse ponto da sua trajetória. Depois de acumular tantas experiências com o cinema ao longo de quase 10 anos da gestação desse projeto, você trabalhou em diferentes funções, né, como roteirista, montador, compositor, diretor também, né? Queria que você falasse o que esse filme representa depois de acumular tantas experiências nesse momento da sua carreira. Esse filme é ao mesmo tempo uma retomada, eu sinto, de uma pesquisa. Eu fiz um curta em 2009 chamado Menino Japonês. Depois desse curta eu já fiz mais alguns curtas, fiz um longa, mas eu sinto que esse filme, Seus Ossos e Seus Olhos, que é meu segundo longa, ele retoma um pouco algo de uma pesquisa que estava apontada lá no Menino Japonês e que continuou conversando com os filmes seguintes que eu fiz, mas eu acho que esse filme é mais diretamente ligado a certos elementos daquele momento, então ele é um pouco uma retomada de alguns elementos de pesquisa em torno do cinema que me interessam há muito tempo, mas eu acho que ele também, como foi um processo bastante longo, aí eu comecei a pensar nele lá em 2009, logo depois de fazer O Menino Japonês, e só fui filmar em 2018, e o filme foi construído ao longo desses 9 anos, assim, ele não foi abandonado ou não tinha um roteiro pronto que depois foi retomado, ele realmente foi sendo construído
bem pouco a pouco ao longo desse tempo todo. E foi se transformando nesse tempo. Então eu acho que ele é uma continuidade de pesquisa, mas que também foi agregando muitos elementos novos. Era um filme muito aberto ao mundo, assim. Eu sinto que ele sempre, na natureza dele mesmo, estava uma vontade de observar, de ouvir, de se manter aberto e poroso ao mundo, a coisas que fossem acontecendo nesse tempo. Então acho que o filme foi muito alimentado por muita coisa que aconteceu nesse período, intimamente, numa experiência mais pessoal minha, mas também numa relação com o mundo, com fatos políticos ou com maneiras de estar na cidade, por exemplo. Acho que é um filme que acaba tendo uma relação muito forte com São Paulo, que é a cidade em que eu vivo há 20 anos já. Eu não sou de lá, mas é onde eu passo, né, meu cotidiano, onde eu... Você é de onde, eu sou do Espírito Santo. Sou de Vila Velha, Espírito Santo. Moro em São Paulo, vai fazer 20 anos agora. Então tem uma coisa de observar esse cotidiano de uma cidade enorme como São Paulo e com as particularidades daquela cidade, mas que acho que conversam com muitas coisas de muitos lugares do Brasil e do mundo, né? Então acho que é um filme que é isso, que é ao mesmo tempo uma retomada e uma continuidade de uma certa pesquisa, mas com muitos elementos novos que foram se impondo também com o tempo. Então acho que dentro da minha trajetória eu sinto que ele é muito o que eu precisava falar nesse momento, de certa maneira, sabe? Acho que é um depoimento não só meu, acho que de toda a equipe, assim, é uma equipe pequena, muito concentrada, mas que mergulhou no filme com muita propriedade. E acho que o filme é um depoimento dessas pessoas neste momento, embora não seja também um filme é um filme muito elaborado em torno da linguagem, muito elaborado nesse acúmulo do tempo. Não sei se dá para dizer que é um filme de urgência, mas ao mesmo tempo tem também, ele traz elementos de questões que estavam muito urgentes para a gente discutir, experimentar nesse momento. É que eu me acostumei, né, com a sua presença no cinema através dos créditos dos filmes, né, que você trabalhou. Eu não vi os curtas que você dirigiu, infelizmente, né, ainda não tive essa oportunidade. Mas o seu nome, o seu trabalho, ele se tornou familiar para mim ao longo dos anos, vendo lá o seu nome nos créditos dos filmes do Marco, da Juliana, o Que Se Move também, que eu gostei bastante. E agora, com Seus Ossos e Seus Olhos, é que eu tive contato mais direto e intensamente com você como ator. E eu fiquei absolutamente assim, impactado com a sua presença, né, com a sua performance. E eu queria que você falasse como que foi se preparar para esse papel, né, para atuar desse modo, e o quanto de expectativa que você trouxe para a exibição, de se apresentar-se com longa-metragem, em que você está em quase todas as cenas, né, e performando dessa maneira tão intensa. Eu tenho uma história de ator desde a adolescência. Eu fazia teatro desde os 10 anos de idade. Fiz o teatro amador por algum tempo na adolescência, infância e adolescência, e aí eu fui estudar cinema. Mantive uma certa proximidade com o teatro, mas aí acabei indo mais para dramaturgia. Eu co-dirigi uma peça, mas principalmente dramaturgia. Eu trabalhei por algum tempo com dramaturgia de teatro. Me aproximei muito de alguns grupos de São Paulo, acompanhei processos criativos de diferentes grupos, foram super importantes na minha formação. Mas como ator eu fui trabalhando cada vez menos, mas é uma coisa que existe em mim, assim, primeiro uma grande paixão pelo trabalho do ator. Quando eu não estou atuando nos filmes que eu dirijo, que eu escrevo, tem sempre uma grande paixão pelo trabalho do ator. É uma das coisas que mais me dá prazer no trabalho de cinema, é essa relação com os atores. Mas também tem uma paixão por atuar, a qual eu dou menos vazão, mas que quando acontece sempre eu tenho muito prazer em vivenciar isso. E o curta O Menino Japonês, que eu citei, eu fiz como ator. Foi o primeiro trabalho que eu dirigi e atuei ao mesmo tempo, né?
e foi um trabalho muito prazeroso. E esse filme nasceu já com essa vontade. Ele nasceu como um projeto de ator também. Então, desde a origem, eu imaginava atuar nele. E como foi esse longo tempo de preparação, né? Não de preparação exatamente, né? Esse longo tempo de gestação, de processo criativo mesmo em torno do filme, também foi, esse tempo todo, estava alimentando um caminho de ator que eu sabia que fazia parte do projeto. Então, além das experimentações, nesse tempo todo eu fiz muitas anotações, muitos esboços de cena, cheguei a filmar pequenas coisas com a Flora Dias, que é a diretora de fotografia do filme, que foi uma parceira super importante, a Lara Lima, que é a produtora e assistente de direção do filme. Também estava junto em vários desses experimentos, mas além disso, desses experimentos mais ligados ao roteiro e à direção, tinha um trabalho de ator que eu ia, experimentando comigo mesmo, de certa maneira, um trabalho físico, que no filme tem muita importância, tem uma presença de um certo trabalho físico, uma certa relação com dança, não uma relação tão direta, mas que era um dos pilares do filme, um pensamento quase coreográfico dos corpos dentro do filme, e tudo isso eu fui experimentando também. E acho que a preparação como ator para esse filme foi muito desse longo processo. Quando, enfim, chegou o momento de fechar um roteiro e filmar, esse caminho já estava muito, né? Eu tinha meio me preparado junto com o processo de criação e também na relação com os outros atores, que são... Eu gosto muito, muito de todos os atores do filme. São pessoas com quem algumas... eu tenho uma relação muito próxima e de muito tempo. A Malu Gali, a Larissa Siqueira, por exemplo, são parceiras de muito tempo. O Carlos Escher e a Carlota Joaquina também são atores que eu acompanho há algum tempo. Nunca tinha trabalhado com eles, mas nunca tinha trabalhado com eles como diretor, mas tinha trabalhado em outras coisas com eles, tinha proximidade. O Vinícius Meloni é um ator que eu admiro profundamente. A gente não se conhecia pessoalmente, só de troca enfim, a gente apreciava o trabalho um do outro um pouco à distância, assim, mas nos encontramos para esse filme e foi um encontro super positivo. O Vandré Gouveia, que já tinha feito O Que Se Move também. Então, o encontro com esses atores foi muito forte e de muita troca. Então, isso também, meu trabalho como ator no filme foi completamente alimentado pela relação com esses outros atores. E como é um filme muito sobre esses encontros, são, né, esse personagem João, que é o personagem que eu faço, tem uma sucessão de encontros e de conversas e o trabalho de ator estava muito calcado nesse jogo, nessa troca em cena, e isso aconteceu com muita força. Queria que você comentasse, né, uma cena específica que eu achei muito impressionante, que é aquela que você performa uma espécie de dança que parece estar misturado com uma coisa de uma luta, né? Eu lembro aqueles movimentos de kata, né, de algumas lutas orientais, com suas mãos, né, seus braços. Como é que você construiu essa cena, esses movimentos? Essa cena especificamente, essa movimentação específica foi criada totalmente nesse processo do tempo que eu falei, dos 9 anos. Eu tinha essa vontade de uma relação muito forte com o corpo no filme, né? Com os movimentos, com o olhar para os pequenos gestos e também uma ideia de chegar a uma coisa coreográfica mais que rompesse um pouco mais com essa gestualidade cotidiana e que fosse também uma forma... O filme tem essa natureza, né, dos personagens quase dando depoimentos pessoais, né, narrativas, e que o corpo também criasse narrativas, né? Então é um pensamento que permeava o filme em relação a todos os personagens, mas que para o João eu imaginava esse momento em que houvesse essa coisa mais deliberadamente física e corporal e mais longa, esse momento, que é o que você fala. Foi um caminho de experimentação de movimentos que eu fazia sozinho por um tempo, ocasionalmente filmava trechinhos, mostrava para algumas pessoas. E foi bastante intuitivo,
não tinha um desenho claro ao qual eu queria chegar, não tinha uma relação com certo tipo de movimento. Eu sou um grande apreciador de dança, mas não sou um dançarino, não tenho na prática uma grande experiência com dança, ou nenhuma experiência, um certo trabalho de corpo em alguns momentos com alguns grupos de teatro com os quais eu trabalhei, mas é isso, eu acho que eu fui me deixando influenciar por coisas de dança que eu vi e aprecio, mas esse tipo de movimento específico para essa cena foi uma coisa que eu fui trabalhando ao longo do tempo e sabia que era esse um pouco o tipo de movimento para esse momento. Isso foi improvisado, de certa maneira, não é uma coreografia completamente desenhada, assim. Tanto que eu fiz 2 takes e eles são bem diferentes entre si, com uma certa natureza de movimento que é a mesma, mas que... Porque não tinha um desenho claro coreográfico, mas tinha isso, tinha uma natureza de movimento já experimentada e um tipo de intensidade ou de experiência do personagem que eu queria que ganhasse forma por meio dessa movimentação. Então, é engraçado porque depois vendo eu comecei a achar que conversa, por exemplo, com uma certa... com lutas orientais que eu não conheço, eu nunca fiz nenhuma luta oriental, não tenho essa memória corporal, não sei por que isso aparece nessa movimentação. É engraçado, acho que é algo que eu fui construindo para o personagem mesmo. Mas mesmo isso não era algo decidido a priori, sabe? Era muito mais um tipo de impulso, um tipo de energia que eu queria para a cena e que foi se traduzindo nesse tipo de movimento que chegou ao filme. Eu achei muito interessante porque ela parece uma extensão do diálogo que ele tem antes com o namorado, né? Ou um dos namorados, né? Ele se brinca com isso no filme, que é muito interessante também. Porque o filme ele é muito falado, né? Nessas cenas de depoimentos, né? De conversas e tudo. E essa... eu sinto que ela é um diálogo também dele, né? Tem essa coisa do corpo fala ali, literalmente para mim o corpo tá falando, né? Então achei muito legal você construir isso como uma extensão até da cena anterior, né? Da conversa que ele tá tendo, que ele tá colocando uma série de questionamentos, né? A respeito da relação dele com o rapaz, né? Que ele encontrou na rua. Uhum. Para mim era muito importante. Isso conversa um pouco com as canções do Que Se Move, eu acho. Para mim as canções no Que Se Move, que é o meu primeiro longa, que tem 3 momentos musicais das personagens cantando, sempre para mim aquelas canções eram parte da narrativa, absolutamente, eram parte dos diálogos do filme, né? São as personagens cantando. Eu nunca encarei aqueles momentos musicais como algo à parte, algo... a ideia era tentar que as cenas desembocassem naquelas canções de uma maneira orgânica, enfim, que aquilo realmente fosse um tipo de expressão que as personagens encontram naquele momento para falar algo. E nesse filme o movimento tinha muito essa função também. O movimento foi muito pensado como parte dos diálogos, apesar, né, de ser outro tipo de expressão que não passa pela palavra, mas todas as questões de movimento do filme foram pensadas como parte do caminho de expressão desses personagens, como mais um elemento nas conversas ou na maneira de se expressar e de dizer algo que esses personagens têm. Você disse no debate do filme, aqui na mostra, que você usa muito pouco referências diretas no seu trabalho ali, né? Mas certamente você leva muitas influências para ele, como você diz, inclusive na entrevista para o catálogo da mostra. Como que o funcionamento desse processo, né, na sua criação? Como que essas influências orbitam em torno desse processo e você as incorpora, né, no roteiro, na direção, na montagem, na atuação também, claro, né? Porque o filme me parece ser sobre isso também, né? Dessa coisa de observar o outro e ao mesmo tempo ele, como um cineasta, né, alguém que trabalha com cinema, ele está levando isso também para o processo de criação dele como personagem, e você como autor do filme também faz isso. Sim.
Eu falei essa coisa da referência direta porque realmente eu nunca penso, mas essa cena eu quero que pareça com tal coisa, assim, eu nunca opero nesse lugar, nem sozinho, nem com os meus colaboradores, assim, eu nunca falei pra Flora, pro Gabriel, que foi o diretor de arte, pro Thales, que fez o som, pra Lara, que produziu, enfim, a gente não partia de, isso é parecido com tal filme, ou aqui eu quero um clima que lembre, que se pareça com tal coisa. Esse tipo de referência muito direta não fazia parte do nosso processo e não costuma fazer parte dos meus processos de criação, mas eu sou um grande apreciador de obras alheias, assim, eu gosto muito, tenho muito prazer como espectador e acho que esses universos vão me alimentando, né? Eu sinto que, como esse filme teve esse processo de criação tão longo, é claro que nesse tempo, várias coisas que eu vi, eu pensava, nossa, isso conversa muito com o tipo de coisa que eu tô procurando para esse filme. Então, essas coisas iam me alimentando, não nesse sentido, não nesse sentido direto, de pensar, então acho que essa solução tem que parecer com tal filme. Mas, assim, coisas me impactaram nesse período e com certeza ficaram ecoando para mim. Por exemplo, um exemplo que eu até dou no catálogo da mostra, quando eu comecei a pensar no filme, eu nunca tinha visto nenhum filme do Hong Sang-soo, que é um diretor sul-coreano que eu adoro. E o filme, desde o início, já tinha essa ideia desse jogo de tempos. E aí, quando eu comecei a ver o Hong Sang-soo e eu já tinha a ideia desse filme, é claro que o Hong Sang-soo trabalha muito com esses pequenos jogos temporais. Isso conversou muito diretamente com coisas que já estavam me inquietando e me interessando. Então, é claro que o Hong Sang-soo ver os filmes do Hong Sang-soo alimentou muito o processo desse filme. Eu ver Cópia Fiel do Kiarostami, que eu também vi depois de já ter começado a pensar nesse filme, ou coisas que eu tinha visto antes e que voltaram, tipo Buster Keaton, O Homem das Novidades do Buster Keaton, que é um dos meus filmes preferidos e que, enfim, em algum lugar ele me influencia nesse filme, mas é isso, são muitas coisas, eu estou citando aqui 3, mas também muitos poemas, muitas obras de artes plásticas, muitas canções, sabe? Acho que é um filme muito poroso como eu falei antes, né, que ele é aberto ao mundo e aberto ao que estava acontecendo no mundo e se transformando a partir disso. Isso também serve para as referências artísticas, assim, acho que é um filme que fala de processo de criação e que tenta falar muito da arte, da experiência artística como parte do cotidiano, né? Então, não só o cinema, mas um estado de observação do mundo, de apreensão do mundo, que conversa com o processo de criação, né? Não importa se a pessoa trabalha ou não com arte, mas como a experiência artística nos atravessa e se imprime no nosso cotidiano. Então não é à toa que no filme tem poemas de outros autores que acabam vindo como texto, tem detalhes de quadros, tem uma música específica que foi escolhida, que toca em uma cena. Sabe, cada um desses elementos é super importante para o filme. Então tudo isso, não só vários outros filmes, mas também tudo isso me influenciou muito. E como eu falei, espetáculos de dança também foram bastante importantes, especialmente um grupo chamado Rosas, que é um grupo belga de dança, que tem um trabalho também com audiovisual. Eles têm alguns filmes a partir de espetáculos que não são muito conhecidos no meio cinematográfico, mas que são filmes muito interessantes como filmes, assim, pensamento de montagem, de enquadramento, são muito elaborados, muito sofisticados. Então foram influências bastante fortes, assim, ver esses filmes ligados a esse grupo de dança foi super importante para mim também no processo do filme. Então é isso, é uma abertura grande para muita coisa, mas tudo alimentando num campo mais geral, assim, sem tentar mimetizar nada disso, mas se deixando também bastante poroso para isso tudo alimentar o processo. Muito interessante. Você passa a impressão de ser uma pessoa serena, calma, tranquila, e tem 2 momentos no filme que você aparece falando da dificuldade de ser violento, né, de sentir uma raiva.
como se não conseguisse externar isso, né? A questão que você está falando no telefone celular. Eu queria saber o quanto que tem seu nesse personagem, né? Que não é você, mas a gente, pelo menos eu entendo que tem uma inspiração na sua vivência. Eu acho que é um personagem que conversa, sim, comigo, necessariamente. Não só comigo, eu acho que ele conversa muito... Acho que eu quis muito tentar observar um certo entorno meu, assim. Não só eu, mas um pouco o universo em que eu transito, a minha bolha, digamos. E aí, pensando em várias pessoas próximas a mim, ou pessoas que eu observo, acho que eu queria que esse personagem tivesse uma proximidade com isso, até para eu observar um pouco esse universo. E que tem a ver com a profissão, tem a ver com classe social, tem a ver com a cidade em que eu moro. Eu queria observar esse meu micro-universo a partir desse personagem. E dentro disso também questionar esse personagem, observá-lo também nas suas fraquezas e nas suas falhas. Mas, enfim, a ideia era construir um personagem que estivesse assim, muito próximo a um certo universo que eu habito, mas também descolado de mim em certa medida. Claramente um personagem, mas que em alguma medida possa, em alguns momentos, se confundir um pouco comigo. Até como o jogo dentro do filme, né? O personagem é um cineasta, ele está fazendo um filme. O filme que ele está fazendo se parece com o filme que a gente está vendo. Então, ter essas camadas me interessava bastante no filme. E aí, nesse sentido, ser um personagem que se aproxima de mim também parecia uma camada interessante para me colocar dentro do filme, mas também para poder olhar um pouco de fora e ter esse jogo de aproximação e distanciamento. Muito obrigado, Caetano, pela entrevista. Parabéns pelo filme. Você já tem algum plano de lançamento ou vão rodar por outros festivais? Agora vai rodar por festivais. Aqui foi a primeiríssima exibição. A gente ainda não tem distribuidora no Brasil. Enfim, é isso. Não tem nada definido para o filme, mas ele está só começando, então acho que ainda dá tempo de coisas acontecerem. Com certeza, e fica a nossa torcida para que ele chegue a mais pessoas, né, e que tenha uma carreira bem sucedida. Valeu demais. Obrigado. Esse foi então Caetano Gotardo, diretor, roteirista, ator de Seus Ossos e Seus Olhos, um dos filmes exibidos na Mostra de Cinema de Tiradentes, em sua 22ª edição. O filme competiu na Mostra Aurora e foi exibido também no Festival de Roterdã, na Holanda. A gente agradece ao Caetano Gotardo pela gentileza da entrevista e também deixamos aqui nosso agradecimento mais uma vez ao Universo Produção pela logística e todo o apoio que nos deu durante a cobertura da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, onde que as pessoas que estão nos ouvindo, Raquel, encontram os demais materiais que nós produzimos lá no festival. Em primeiro lugar, no nosso site, www.cinematório.com.br, você pode acompanhar toda a nossa cobertura com as críticas que já estão disponíveis. A gente também tem o podcast que nós já publicamos sobre a Mostra Aurora, principalmente. Uma conversa que tivemos com a Flávia Guerra e a Cecília Barroso, duas jornalistas e críticas de cinema e nossas amigas de festivais, companheiras de festivais. Lá a gente faz também um apanhado do que foi a mostra como um todo, o tema, outros filmes, alguns curtas que a gente cita, que são legais. Também tem a nossa cobertura nas redes sociais. No Instagram você pode acessar os nossos destaques, porque inclusive tem lá nos destaques a premiação, né, que a gente gravou. Então tem todos os premiados, mas também tem no site, se você prefere ler, você pode encontrar a lista de premiados no nosso site também. Então é isso, a nossa cobertura está em todos os nossos canais. Basta você acessá-los procurando por Cinematório.
E fica também nosso convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse padrim.com.br/cinematório. Lá você tem acesso ao nosso projeto e se você puder colaborar, você receberá recompensas como as nossas newsletters semanais. É isso, continue ligado no Cinematório, assine o nosso feed para receber todos os nossos podcasts e conferir o restante da nossa cobertura da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. É isso, pessoal. Até a próxima. Beijo. Um grande abraço, até mais. Tchau.